Bom, então vamos lá então, pessoal. Deixa eu iniciar o compartilhamento aqui, tá certo? A qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, tá bom? Só abrirem o áudio e perguntarem, tá certo? Bom, então, como eu falei para vocês, né, a temática da aula de hoje, ela vai compreender aí tranquilamente um dos temas, eu diria, mais atual, um dos temas mais necessários, um dos temas mais relevantes e, ao mesmo tempo, um dos maiores desafios, né? Que o ser humano, enquanto sociedade, tem pela frente, né? Refiro-me aqui aos debates, né? Ligados aí à questão ambiental, certo? Bom, mas a primeira coisa que nós podemos entender, né, que nós temos aí que abordar é o seguinte, que independente se você comunga do entendimento criacionista ou do entendimento evolucionista, tá? Independente de qual for a sua vertente de entendimento, uma coisa você pode ter como certeza, tá? O homem, ao longo da sua história evolutiva, certo? Sobretudo a evolução social, né? Quando eu falo evolução social, entenda os diferentes arranjos, as diferentes formas, né, de organização e de relação desenhadas, estabelecidas por nós enquanto espécie, tá? Então, ao longo dessa história evolutiva, a nossa relação com o meio ambiente, ela sempre foi desenhada de uma forma diferente daquela que outras espécies animais, incluindo primatas, né, se estabeleceram. Por que eu falo isso? Porque nesse contexto, pouquíssimos foram os momentos em que nós, né, já no uso do domínio da razão, né, do domínio da inteligência, porque é isso que nos configura enquanto espécie, né, Homo sapiens sapiens, pouquíssimos foram os momentos que nós nos entendemos como agente integrante de um ecossistema maior, tá? Na maior parte do tempo, e isso se estendendo até os dias de hoje, né, nós sempre nos colocamos a par, né? Ou seja, sempre nos colocamos acima, desconectados, né? Não dependentes da dinâmica natural, né? Ou seja, como se nós não fôssemos um agente passivo do equilíbrio ambiental planetário, né? E por conta desse entendimento, né, por conta desta concepção, nós fomos nos desenvolvendo, fomos nos organizando, fomos nos evoluindo socioeconomicamente e, sobretudo, intervindo no ambiente natural, certo? Sem se preocupar o quê? Com as consequências, né? Com os desdobramentos dessas intervenções. Ou seja, intervíamos sem considerar o quê? Que isso um dia pudesse trazer consequência. Mas essa forma de pensar até é entendida porque ao longo da maior parte dessa história humana sobre a Terra, né, numericamente nós éramos poucos. Do ponto de vista tecnológico, nós éramos limitados. Entretanto, foi a partir da Revolução Industrial, certo? É que essa história ela começou a ser reescrita. Justamente porque aquela maneira de organização em que vivíamos como seres, né? Alimentados tão somente pela chamada energia vital, né? Energia original, a primária de todas, no caso, a energia solar que mantinha todo o ecossistema planetário em funcionamento, né? Nós passamos então a inserir energia extra no sistema, né? E aqui eu me refiro
no primeiro momento da primeira revolução industrial, o carvão, certo? E na segunda revolução industrial, a adição de duas novas matrizes energéticas, né? O petróleo e a energia elétrica, certo? E tudo isso fez com que a nossa capacidade, né, de intervenção, de produção e, consequentemente, né, de consumo, de retirada e de descartes fosse o quê? Aumentando. E essa somatória de repetições, né, produção maior, consumo maior, descarte maior, demanda maior por elementos naturais, certo? Acabou o quê? Chegando em um momento em que os primeiros sinais de um colapso desta forma de existência começaram a se manifestar, certo? E nesse sentido é que lá nos anos 60 do século passado, né, anos 60 do século 20, é que os primeiros movimentos ambientalistas, né, ou seja, os primeiros debates acerca, né, da temática ambiental, certo? Começaram então a surgir. Porém, nessa época, anos 60, vamos lembrar que nós estávamos ali no meio da Guerra Fria, né? Auge da Guerra Fria, corrida espacial, corrida armamentista, né? Então, debater a temática ambiental surgia como uma questão secundária. Professor, Tipo, oi? você tá mudando o slide? Não, não, tá parado ainda. Ah, tá. Eu estou só fazendo essas abordagens iniciais aqui, para vocês entenderem de onde que chegou tudo isso. Tá bom? Então, o que aconteceu, pessoal? Foi nesse contexto, né? Foi nesse momento aí que, na década de 60, quem ousasse, né? Quem tivesse a ideia de levantar a bandeira ambiental era vista como reacionária, retrógrada. Tipo, cara, você tá louco? Pensar em meio ambiente, em um mundo com tantas, né, adversidades, com tantas questões geopolíticas a serem resolvidas, né? E mais, estávamos inseridos à égide do pensamento economicista, né? Em que ganhar dinheiro, em que acumular riquezas era o maior dos objetivos, né? Se até então a realidade dos mandatários, né, esse preço ambiental não era sentido, para que eu vou mudar a minha forma de pensar e, sobretudo, a minha forma de agir, né? Mas, ainda insistindo nessa linha, tá? É que começamos a ter, então, os primeiros manifestos ambientalistas em amplitude global na década de 60. Mas o que são movimentos ambientalistas, né? Movimentos ambientalistas, pessoal, podem ser entendidos, tá, como um conjunto de ações que são conduzidas, né, tanto pelo poder público como também pelo poder privado. Podem ser feitos individualmente, né, ou podem ser feitos coletivamente, certo? Como também eles podem ter escala local, regional, nacional ou mesmo uma escala planetária, né? E o foco de todo e qualquer movimento ambientalista, como o próprio nome já remete, é trazer à tona a temática ambiental, ou seja, sanar algum problema ambiental, certo? Ou então chamar a atenção para uma causa, certo? Então, nesse momento, nós tivemos aqui, tá? Essa construção, esse enredo inicial, tá? Vale lembrar, pessoal, que hoje muitos especialistas, né, em ciências da Terra ou geociências, certo? Denominam o período iniciado após a Revolução Industrial de período antropoceno, certo? Ou seja,
um período em que as ações humanas passaram a constituir o quê? As grandes forças transformadoras, né, da dinâmica natural do planeta, certo? Seja quando nós consideramos, né, as alterações em escalas sem precedentes na história, como, por exemplo, escavações, alterações da paisagem, né, desmatamentos, formações de grandes campos de cultivo, surgimento e expansão de cidades, certo? Como também alterações, né, na dinâmica geohidrológica e também na composição da própria atmosfera, certo? Então, é importante lembrar que a dinâmica natural do planeta, como o próprio nome diz, dinâmica, é um processo permanente. Porém, a velocidade e a intensidade dão-se de formas muito lentas ao longo do tempo e do espaço, certo? Porém, após a Revolução Industrial, né, quando o homem passou a inserir essa energia extra e, por consequência, tecnologias que potencializaram a nossa força, né, a nossa capacidade de intervenção e tudo mais, certo? Nós passamos o quê? A acelerar e a intensificar muitos desses fenômenos, certo? E aí é quando, inclusive, vamos falar daqui a pouco sobre as mudanças climáticas, certo? Mudei o slide. Mudou para vocês? Para mim, não. Não? Então, peraí. Deixa eu tentar uma outra forma. Eu interrompi o compartilhamento. Vou tentar agora compartilhar de uma outra maneira. Só um segundinho. Deixa eu ver aqui. Parará. Não. Gente, eu vou ter que compartilhar ela sem deixar a tela cheia, tá? Vê se vocês enxergam assim. Quer ver? Enxergam bem, pelo menos? Dá para enxergar? Dá, né? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá, então. Então, gente, é nesse contexto, né, que nós temos, então, a construção cronológica, né, ou seja, os grandes eventos, né, de envergadura internacional que tiveram como tema, certo, a questão ambiental. Então, em 1972, né, ocorreu na cidade sueca de Estocolmo, né, a chamada Conferência de Estocolmo. Apesar de ter sido uma conferência internacional, uma conferência, né, de envergadura global organizada pela ONU, o êxito dos seus debates não foi tão grande. Por quê? Porque foi um movimento, um evento, melhor dizendo, em que a participação de chefes de Estado não foi o quê? Tão grande, tá? Justamente por conta do que eu acabei de explicar a vocês, né? Em que o foco nesse momento temporal, né? O foco nesse momento, ele era exatamente outro, né? Década de 60, década de 70, auge da Guerra Fria, né? Então, tipo, pensar em meio ambiente, esquece. Mas mesmo assim, ele foi um movimento interessante, tá? Porque ele materializou a voz daqueles que, aquele momento, né, protestavam num contexto denominado contracultura ou anticultura, né? Ou seja, aqueles mesmos que eu chamo da geração Woodstock, né, que ousaram a questionar modelos, padrões, normas, regras vigentes, né, muitas vezes conservadoras e tolhidoras, foram os mesmos que trouxeram esse debate ao seio da sociedade, né? E aí eu digo de uma forma muito tranquila que muitos dos direitos, né, que nós usufruímos na atualidade, e principalmente
pessoas, né, do gênero feminino, do sexo feminino, melhor dizendo, tá? Devem a essas pessoas, né, que ousaram a questionar, que ousaram a afrontar, que ousaram a enfrentar, né, esses modelos e essas regras. Então, a semente de Estocolmo, ela se estendeu à década de 70, na década de 80, né, quando tivemos eventos estabelecendo, né, os conceitos aí de educação ambiental, que hoje tanto se fala, né, inclusive é um conteúdo aí diluído em toda a vida escolar. Isso que vocês têm hoje, por exemplo, o terceiro ano de ensino médio, na minha época de ensino médio não tinha, tá? Temática ambiental era uma coisa muito espaçada, pincelada, né? Mas que vocês hoje têm aí desde a formação, e cada vez mais cedo, as crianças entrando em contato, né, com questões ligadas aí à educação ambiental, no contexto da educação formal escolar, né? Também tivemos aí a construção do entendimento de uma chamada nova ética global, né? Ou seja, a construção de novos valores, a necessidade de construção de novos valores que refletissem em ações que fossem capazes de atuar, né, na erradicação da pobreza, do analfabetismo e principalmente, né, da exploração do homem pelo próprio homem. E aí chegamos no ano de 1992. Ano que fez história, né, dentro aí dessa temática. Em 1992 foi realizado no Rio de Janeiro, né, uma conferência chamada Eco 92 ou Rio 92, certo? E esta conferência, ela foi um marco porque pela primeira vez na história, os três setores da sociedade, sociedade civil organizada, setor político governamental, setor produtivo e econômico, sentaram juntos, né, para debater o que foi chamado de nosso futuro comum. Ou seja, a construção do entendimento de que tudo aquilo que fizermos na Terra, vamos estar fazendo para nós mesmos, visto que aqui é a nossa casa comum, né? Todos nós moramos no mesmo endereço, no planeta Terra, né? E que essa ideia de fronteira política é uma ideia construída pelo homem, mas que os efeitos e os desdobramentos, né, daquilo que fizermos para o planeta não vai respeitar estas fronteiras, né? Ela vai se desdobrar para todos. E foi aí que foram debatidos, né, dois grandes documentos: a a Carta da Terra e a Agenda 21, certo? De uma forma simples e objetiva, a Carta da Terra ela consistiu em um dossiê, né, em um documento apresentando, né, trazendo à tona aqui os principais problemas ambientais à época. Destaco aqui as questões como poluição das águas, a questão da perda da biodiversidade, né, a questão da poluição atmosférica, né, o aumento aí das áreas desertificadas, né, das áreas desertas, e um ponto também muito preocupante à época, não que hoje não seja, mas à época muito mais, que era a questão do buraco da camada de ozônio. E como resposta à Carta da Terra, foi elaborado um documento chamado Agenda 21, que foi o quê? A apresentação das propostas. Em um documento eu apresentei os desafios e os agentes causadores. No outro documento eu apresentei o quê? As formas de intervenção, as formas de resolução desses problemas, né? E aí, nessa perspectiva, nessa ótica, é que o termo desenvolvimento sustentável, ele foi o quê? Consolidado e efetivamente propagado em uma envergadura global. Esse termo que a gente tanto fala hoje, né? Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, em que vemos aí um movimento muito grande, né? Em diversos segmentos da economia, buscando, né, alcançá-lo.
Então, foi nesse contexto em que esse termo ele foi propagado. Mas o que é desenvolvimento sustentável, né? O que podemos entender como tal? Desenvolvimento sustentável pode ser entendido, né, como o conjunto de ações humanas, né, que são executadas de forma a atender às demandas, né, das gerações presentes, mas ao mesmo tempo sem comprometer o atendimento das gerações futuras, como também o equilíbrio ecossistêmico, né? Então, as ações que derivam dos princípios, né, justo socialmente, viável economicamente e equilibrado ecologicamente, certo? E ainda nessa toada, em 1997, ocorreu na cidade japonesa de Kyoto, certo? Um evento chamado Conferência de Kyoto, certo? E a tônica da Conferência de Kyoto foi debater exclusivamente questões ligadas ao aquecimento global, certo? Bom, mas o que é aquecimento global, né? Quais são as suas consequências? Antes de falar a Rio 92, a Rio mais 10 e a Rio mais 20 e as outras conferências do clima, temos que entender primeiro o seguinte, né? O que é efeito estufa, o que é aquecimento global e o que são mudanças climáticas, tá? Então vamos entender primeiro. Efeito estufa é o nome dado ao processo natural. Grave o que eu estou falando. É o nome dado ao processo natural da dinâmica atmosférica do planeta que retém uma parte da energia calorífera recebida, advinda do Sol, certo? E que mantém, assim, o equilíbrio térmico do planeta, certo? Então, se não tivéssemos o efeito estufa, nós diariamente teríamos o quê? Uma grande amplitude térmica entre dia e noite em cada lugar do planeta, certo? Mas por conta, né, dessa organização atmosférica do planeta, ou seja, um fenômeno natural, essa energia térmica parcialmente retida, ela gerou o quê? Um equilíbrio térmico. E com esse equilíbrio térmico, certo? Tivemos, então, as condições para o desenvolvimento da vida. Então, cuidado com pegadinha de vestibular, tá? Efeito estufa é um fenômeno natural. Entretanto, ações humanas que resultam na liberação dos chamados gases de efeito estufa, principalmente o metano e o dióxido de carbono, certo? Eles estão que alterando a composição da atmosfera, e a atmosfera, ao ficar mais espessa, ela retém mais calor. E aí nós vamos ter o quê? Uma intensificação do efeito estufa e um início de um processo de aquecimento global. Entenderam? E esse aquecimento global é que vai gerar o quê? As chamadas mudanças climáticas, tá? Ou seja, mudanças nos padrões de temperatura e umidade, certo? Ou seja, que cada vez mais, né, uma dinâmica climática natural, histórica e estruturalmente organizada vem sendo desequilibrada, vem sendo desarranjada e eventos extremos de tempestades, eventos extremos de ondas de calor, ondas de frio, ondas de seca, vão se tornando o quê? Cada vez mais frequentes e recorrentes. Se não leram, deem uma lida após a aula ao artigo que eu mandei para vocês hoje pela manhã. Deem uma lidinha sobre ele. Vai ser bem interessante
e vai completar muito disso que nós estamos debatendo na aula de hoje, tá? Mas quais são, então, as consequências, né? A médio e a longo prazo. Então, a primeira coisa que nós temos que destacar, né? Que cada vez mais vamos ter o quê? O deslocamento populacional, que é o chamado refugiado ambiental, ou seja, pessoas que foram forçadas a saírem de seus locos, né, de origem, ou seja, de seus locais de origem por gerações, justamente por não comportar mais condições de vida. Então nós temos hoje frentes muito preocupantes, né, dessa condição, em razão do avanço das áreas de deserto no continente africano, principalmente às margens do Saara, certo? Nós temos a questão no Oriente Médio, que é sempre uma questão delicada em todos os sentidos, e o clima vai agravar ainda mais, certo? Expansão de áreas desérticas na Ásia, sul da Europa, principalmente ali a Europa Mediterrânea, tá? E também em arquipélagos, em regiões insulares, né? No Pacífico, muitas ilhas hoje ocupadas, habitadas, povoadas, ficarão que submersas. E ao assim ficarem, o que vai acontecer? Vão o quê? Ser esvaziadas, e essas pessoas vão para onde? Até porque não podemos esquecer que hoje a questão da migração, ela é um tema muito ligado também a uma geopolítica militar, né? Vamos ter também diminuição na produtividade agrícola. O que vai diminuir é a oferta, aumento do preço e, consequentemente, agravamento da fome, certo? Aumento de eventos extremos, certo? Como, por exemplo, queimadas. É só olharmos o que está acontecendo no nosso país, já. Né? Então, aquilo que era previsão, que era possível de, nós já estamos começando a sentir, né? Propagação de doenças, tá? Hoje, vários biólogos, vários, né, pesquisadores aí em áreas de saúde, trazendo essa questão do clima com o ressurgimento de várias doenças, tá? Inclusive, muitos defendem a teoria de que o próprio Covid é um resultado já disso, né? Em que, a partir do momento em que o homem se aproxima de espaços selvagens, né, espaços naturais, certo? Aumenta a probabilidade de sermos o quê? Contaminados com agentes patogênicos aos quais nós não temos o quê? Resistência original, e aí o surgimento de pandemias. É uma das teorias, né? Vamos ter aqui cada vez mais também um agravamento do acesso à água potável. Hoje estima-se que no mundo cerca de 1 bilhão de pessoas vivam em áreas com algum nível de deficiência no suprimento de água, e esse número tende a aumentar, né? E tudo isso vai acirrar as questões militares, né? As questões bélicas para o acesso a esses recursos, né? Que vão ficar cada vez mais limitados. Há uma grandeza, um elemento que nem sempre é posto, né, na mesa de debates, mas vale a pena considerar se aparecer em vestibular, a diminuição da capacidade produtiva por conta do calor, né? Ou seja, em dias muito quentes, a produtividade humana, ela cai drasticamente. É só você ver, né, os nossos níveis de disposição em dias mais quentes e em dias, né, menos quentes, certo? E ainda a questão do aumento do nível do mar, né, que eu comentei com vocês, que além de inundar ilhas, né, em diversas regiões do globo, mas principalmente no Pacífico, ela vai também inundar o quê? Várias áreas costeiras, né? O que, além do deslocamento populacional, né, também vai provocar, né, também vai forçar aí a um redesenho do mapa político mundial, certo? Então vejam vocês, né, quantas questões, quantos desafios aí nós temos pela frente e, sobretudo, as consequências, né? Mas depois nós vamos falar como intervir
o que nós podemos fazer, tanto em escala micro, né, no microcosmo, na nossa casa, na nossa realidade, até ao macrocosmo, que seria no contexto global. Mas, enfim, voltando aqui aos movimentos ambientalistas, né? Então, nós tivemos a Rio+10, que foi em 2002, em Joanesburgo, a Rio+20, que foi no Brasil, em 2012, novamente no Rio de Janeiro, e esses dois eventos aí tiveram uma situação marcada aí pela baixa efetividade dos resultados, né? Foram dois eventos aí chamados, eu diria que catastróficos, pelo seu resultado pífio, né? Pelo seu resultado ínfimo que veio, né? Resultante dos eventos. E falando das conferências do clima, né? As chamadas conferências da COP, que são organizadas pela ONU, nós temos que destacar aqui a Conferência de Paris, né? que consistiu, então, né, num evento realizado em 2015, em Paris, que trouxe como debate, né, as questões ligadas ao clima, como o próprio nome diz, mas numa luz de revisão de Quioto. Porque enquanto Quioto trouxe, né, uma meta obrigatória de redução das emissões e que não foram alcançadas, a ideia, então, foi, bom, já que obrigando não alcançamos, vamos, então, rever. Qual vai ser a estratégia? Vamos debater o que cada país vai fazer. Então, no ano de 2015, ocorreram as discussões, elaboraram os debates, os documentos, os acordos, o que cada país ia fazer, inclusive o Brasil, né? Se comprometendo. Vale lembrar que o Brasil está entre os maiores emissores de gases do efeito estufa, né? Entretanto, a maior parte das nossas emissões estão ligadas às queimadas e também à formação de grandes rebanhos, né? A emissão de metano, certo? Então, todos assinaram, inclusive os Estados Unidos, a China, a Rússia, né, que não tinham assinado Quioto, assinaram a Conferência de Paris. Mas em 2017, os Estados Unidos, né, aí já presidido pelo ex-presidente Donald Trump, se retira do acordo, muita pressão e protesto internacional, tá? Mas o governo de Donald Trump, de uma forma muito categórica, né, muito catedrático, defendendo a indústria dos combustíveis tradicionais, ou seja, energia fóssil. Mas, neste ano de 2021, né, já sob a presidência de Joe Biden, os Estados Unidos se reinseriram, né, no Acordo do Clima de Paris. Entretanto, é importante destacar, né, que ante a emergência, a relevância, a importância dessa temática, né, os avanços eles ainda são que muito tímidos, muito irrisórios. E quanto mais demorarmos para intervir, mais difícil vai ser o quê? A resolução, e mais cara ela também vai ser. Existe um órgão, moçada, chamado IPCC, que é a sigla em inglês do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é um órgão da ONU que estuda questões do clima, tá? E hoje é praticamente unânime na comunidade científica que já não se considera reverter o aquecimento global, mas sim o quê? Frear ele em até 1,5 a no máximo 2 graus a era pré-industrial, que seria o limite máximo tolerável, né, na dinâmica climática do planeta. E qualquer número que for além disso vai criar o quê? Uma condição climática no mínimo, catastrófica para a nossa existência, seja enquanto ser biológico, e isso se estendendo para demais formas de vida, seja também enquanto ser social, enquanto ser realizador de atividades econômicas, certo? Mas, se nós já sabemos de tudo isso, né, por que nós não agimos? Aí nós temos que considerar o quê? O poder
político, econômico, né, da chamada indústria dos combustíveis fósseis, né? Uma das atividades econômicas mais lucrativas, economicamente mais poderosas, né? E com menor influência, né, nas decisões políticas. Então, olha a charge aqui. A indústria automobilística está tendo um encontro sobre o futuro dos carros movidos a combustíveis fósseis, né? Ou seja, uma charge, né, que pode aparecer no contexto de vestibular, no contexto de Enem, que sempre aparecem, né? Charges como esta, em que nós vemos, né, a indústria dos chamados combustíveis fósseis, né, petróleo, carvão e seus derivados, né, em que muitas vezes acabam emperrando, engavetando, postergando, né, pelo seu peso de influência, a adoção de práticas mais limpas, né? Porque quanto mais energia limpa, quanto mais energia renovável, menos vai ser o quê? A demanda por energia fóssil, que é extremamente poluente. Então, menos ganhos para eles, tá? E hoje se debate muito, aí vem um ponto de geopolítica polêmica, até um pouco eu quero trazer para vocês, né? Que é a questão dos carros elétricos, né? Hoje se fala muito no carro elétrico como uma alternativa, e realmente é, não estou desmerecendo. Entretanto, o carro elétrico, para que ele seja entendido, né, como menos agressivo ao meio ambiente, em relação às questões climáticas, tá? O que é importante memorizarmos? O que é importante termos muito claro, muito definido? Que não adianta eu ter um carro elétrico se a eletricidade vier de uma térmica movida a carvão ou a petróleo, diesel, xisto, querosene ou qualquer outro, né? Não adianta, porque daí eu só vou mudar, digamos assim, o ponto de emissão da fumaça. O carro elétrico ele vai ser eficiente se a energia elétrica vier o quê? De uma fonte limpa, né? Se a energia elétrica vier de uma fonte renovável, certo? Como é o caso, por um exemplo, da solar, da eólica, né? Da própria biomassa, da geotérmica, da maré motriz, né? Enfim, nessas vertentes, ok? E aí, temos que lembrar o seguinte, que hoje o mundo, para vocês terem uma noção, gente, cerca de 85% da demanda energética global está apoiada em combustíveis fósseis, gás, derivados do petróleo, carvão e, numa proporção um pouco menor, o urânio, né? No caso, o urânio aí para as matrizes nucleares, né? As usinas nucleares. Vale lembrar que o urânio, né? A emissão de gás do efeito estufa é zero. Ele não tem carbono na sua composição, né? Vocês sabem muito bem disso. Mas temos aí o perigo, né, da chamada radioatividade, né? No caso aí de acidentes. É só lembrarmos o que aconteceu em Chernobyl, como também o que aconteceu em Fukushima, né, no Japão. Bom, a questão da água. Uma pergunta. A água no planeta está acabando? Não. A água do planeta não está acabando. Poxa, quer dizer então que ela está aumentando? Também não. A quantidade de água existente no planeta, desde a origem, independente do que você for considerar como origem, criacionista ou evolucionista, é a mesma. Bom, o que nós estamos debatendo hoje, né, é a diminuição do quê? Da oferta de água apta ao consumo humano, certo? E por que esta água apta ao consumo humano ela está diminuindo? Por várias razões. Retirada excessiva, né, exploração excessiva de reservatórios
subterrâneos, desmatamentos, assoreamentos e ainda lançamento de lixo, esgoto, né, em rios, que no final do ciclo termina tudo nos oceanos, e ainda também uma coisa trágica e infelizmente recorrente, né, os constantes derramamentos de petróleo, tá? Que aí se desenvolvem ao longo de todo o planeta e que o Brasil, nesse ano passado, né, ele foi aí também um dos epicentros, né, globais desse evento, por conta aí dos derramamentos, né, de petróleo, das manchas de petróleo que começaram aí a se acumular em praias, sobretudo do litoral do Nordeste, né, e que, apesar de não ter tido oficialmente um acidente no Brasil, trabalhou-se com a hipótese de ou algum navio cargueiro que passou por próximo à costa brasileira, derramou petróleo, e esse petróleo, pelo efeito das marés, chegou ao nosso litoral, ou então que algum navio que estava afundado, enfim, levantaram-se hipóteses, mas efetivamente ninguém foi denunciado, ninguém foi preso, né? E a perda aí a fauna e a flora, e também, né, as atividades humanas, as atividades econômicas, turísticas, pesca, enfim, né, foram impactadas. Mais uma vez, né, a impunidade chancelando a repetição de eventos trágicos ao meio ambiente. Citei esse do petróleo, mas a gente aplica em trocentas outras situações, né? A questão, por exemplo, do não respeito às áreas de reserva legal, às áreas de APP, né? O uso indiscriminado de alguns defensivos agrícolas, inclusive muitos proibidos, né? Mas que continuam ainda sendo usados, né? Em escala ampliada, né? Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Enfim, então, exemplos não nos faltam, que vão desde coisinhas simples, né? Simples entre aspas, mas quando ganham escala, pessoas destinando lixo irregularmente. Não sei qual que é a realidade de Marília, espero que seja melhor do que a de Assis, não sei. Mas, por exemplo, quando eu saio para fazer ciclismo, né, aqui em Assis aos finais de semana, infelizmente, né, é muito comum, tá? Deparar o quê? Com lixo jogado nas estradas rurais. Não sei qual é a realidade de Marília. Acredito que não seja também tão diferente. Né? Agora, quem jogou esse lixo? Ele não germinou ali, né? Ele não brotou ali, né? Ele não se criou ali. Alguém levou. Então, a gente vê essa mescla, né, de omissão do poder público e muitas vezes com comportamentos também inapropriados, inadequados do ser humano. A conta está chegando, o custo está aí, cada vez mais alto. É só vocês verem as ondas de calor, as ondas de estiagem que nós estamos atravessando e que vão ser cada vez mais recorrentes, né? Bom, e tudo isso vem levando o quê? Uma situação trágica. Ciclo de extinção. O que vale a pena, né, destacar aqui, pessoal? Que ao longo da história biológica, né, evolutiva do planeta, já passamos por 5 ciclos de extinções, mas todos provocados por forças naturais, tá? Entretanto, em decorrência da consolidação do período antropoceno, ou seja, como reflexo das ações humanas, estamos tendo o sexto, mas esse sexto é diferente. Pela primeira vez, o papel do homem se consolida o quê? Como força causal, né? Nesse processo, nesse ciclo de extinção, tá? Então eu trouxe aqui, tá, alguns números muito preocupantes, né? Em que 3.200 espécies, né, envolvendo anfíbios, mamíferos, né, espécies arbóreas, né, corais, crustáceos, pássaros,
tubarões estão o quê? Ameaçadas de extinção. E ontem eu li uma notícia que me deixou triste porque marcou a minha infância. Com certeza vocês conhecem o personagem do Pica-Pau no desenho, não conhecem? Então, a ave que inspirou a criação do desenho já foi o quê? Posta na lista dos animais considerados extintos. Entendeu? Já foi posta. Então, é para a gente ter essa noção, né, do quanto que as nossas ações, elas já estão o quê? Deixando aí as suas marcas. E aí pode aparecer a questão, inclusive em redação, tá? O agronegócio, né? As atividades agropastoris, heróis ou vilãs da natureza, da economia e da humanidade? Eu não gosto de trabalhar nem um termo nem outro, porque ambos os termos, né, eles são extremistas, são generalistas e eliminam aí as possibilidades de discussões de cada uma das possíveis peculiaridades. Então eu falo que toda ação humana, toda, sem exceção, ela é em algum nível impactante em termos ambientais. Toda. Qual é o desafio que nós temos? Em desenvolver estratégias, em desenvolver mecanismos, em desenvolver meios para atenuarmos, para minimizarmos, para reduzirmos o quê? A nossa chamada pegada ecológica. Ou seja, os marcos, né, deixados, as marcas deixadas por essas atividades, certo? Então, se de um lado eu tenho uma demanda global por alimentos que não para de aumentar, de outro lado, eu também tenho o quê? Uma pressão sobre os ecossistemas naturais que não param de aumentar. E é aí que nós temos o quê? Estabelecer um casamento para que haja um equilíbrio, para que haja uma harmonia. E esse equilíbrio, né, essa harmonia, ela vai se dar a partir do momento em que atuarmos, primeiro, com a adoção de tecnologias modernas para a produção. Isso vai fazer com que tenhamos aumento de produtividade sem ter que avançar sobre novas áreas florestais. Ponto 1. Ponto 2, né? Combater os desperdícios ao longo do processo produtivo. A média global de alimentos que vão para o lixo, gente, para vocês terem uma noção, varia de 25% a 30%. E esse número pode passar de 70% quando consideramos alguns alimentos mais específicos, como é o caso, por exemplo, de frutas, verduras e legumes. Tá? Então, vejam vocês o tamanho da ineficiência que o desperdício gera, né, em uma sociedade em que eu tenho, ao mesmo tempo, pessoas passando fome e um limite ambiental cada vez mais latente, cada vez mais pulsante, né? Então, a minha sugestão para vocês, numa perspectiva de vestibular, né, não é tratar essa temática como herói ou como vilão, né, mas ir à luz desta linha que eu os orientei agora, ok? Na sequência, um termo que pode aparecer para vocês, né, são os chamados serviços ambientais da floresta, tá? O que são os serviços ambientais das florestas, né? É o nome dado ao conjunto, né, de benesses que naturalmente de benesses não, de movimentos, né, de eventos que naturalmente as florestas prestam e que juntas resultam em benesses biológicas, sociais e econômicas aos homens, né? Refiro-me aqui o papel da floresta no ciclo hidrológico, o papel da floresta na filtragem do oxigênio, né? O papel da floresta no conforto térmico, o papel da floresta na umidificação da atmosfera, o papel das florestas, né, no sequestro de carbono, certo?
E no caso das florestas plantadas, né, o que nós chamamos aí de silvicultura, certo? Que é plantio comercial de florestas, nós ainda temos o quê? A produção de um elemento natural, né, a madeira e os seus derivados, de forma a atender às demandas sociais, econômicas, humanas, sem exercer o quê? Peso, né? Sem exercer pressão sobre os ecossistemas florestais nativos. Né? Então, nesse contexto, sempre quando nós, né, agimos na direção, né, de proteger as florestas, valorizar produtos, né, que não são oriundos de áreas de desmatamento, tá? Nós estamos o quê? Já gerando um certo valor, já gerando uma certa contribuição para a manutenção desses espaços naturais que cada vez mais, como eu disse, né, sofrem os efeitos da pressão das ações humanas, mas que são essenciais, né, para a manutenção e o equilíbrio da vida. Né? Então, o que nós podemos fazer, né? O que nós fazemos que pesa, né, negativamente aí na construção desse cenário? Então, nós temos modelos produtivos, né, que se desenvolvem a partir de matéria-prima de origem ilícita, né, muitas vezes ilícita, clandestina, processos produtivos que ainda exploram, né, o trabalho, seja infantil ou mesmo trabalho adulto, mas com subremuneração ou com condições insalubres, né? Um consumismo desenfreado em que o capitalismo, enquanto sistema econômico, desenhou, tá? Em que primou muito mais pela quantidade em detrimento da qualidade. E aqui eu não estou fazendo uma apologia ao socialismo, longe disso, porque ele também foi muito poluidor, né, nas práticas, né, executadas nos países que se auto-intitularam socialistas, que eu ainda questiono muito isso, que nenhum deles efetivamente implantou todos os pilares do socialismo, mas que uma máxima do capitalismo que está ligado ao consumo, ao acúmulo de riquezas, né, eles incentivaram a esse consumismo. E um consumismo que gerou, então, a uma demanda maior por recursos naturais e também a um descarte maior. Né? E esse descarte maior, muitas vezes geridos de forma irregular, de forma inadequada, por aqueles que são de responsabilidade, ou seja, o poder público, acaba fazendo com que a poluição aumente. Né? Temos ainda uma eficiência energética baixíssima, né? Tanto no sistema veicular, sistemas de aquecimento, sistemas de refrigeração. Né? No caso brasileiro ainda, faltam políticas para o estímulo, né, ao uso de matrizes energéticas renováveis, como, por exemplo, a solar em casa. Né? Nós temos casas, fábricas, pontos comerciais, enfim. Né? A questão ainda da forte dependência de matrizes fósseis, como eu falei, baixo percentual de reciclagem, né? E lembrando que a gente só vai mudar em duas condições. Nós só vamos mudar em duas condições. A primeira, quando não tivermos mais opção. Ou a gente muda ou a gente é extinto. Vamos esperar? E a segunda é quando eu tenho o quê? Uma viabilidade econômica. Algum estímulo econômico. Certo? Então, cabe o poder público, né, estar o quê? Agindo, intervindo, né, nessa direção, justamente para quê? Para fomentar. Mas o que vemos em vários lugares do mundo e no Brasil não é diferente, né? Ou um negacionismo absurdo, ou uma que gera um engessamento, ou ações ainda, né, em escala muito tímida, muito acanhada, muito modesta, né, ante ao que é necessário. Falando sobre os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU, então são 17 pilares, né, que a ONU estabeleceu
que a humanidade ela precisa agir, né, para alcançar o quê? Esses pontos que eu cito: erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar social, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento básico a todos, ampliação de energia limpa, acessível, emprego digno, com remuneração justa, né? Indústria, inovação e infraestrutura, investimentos, né? Na chamada indústria 4.0, uma indústria limpa, uma indústria que deixe menos marcas, certo? Redução das desigualdades, cidades sustentáveis, certo? Consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida aquática, vida terrestre, né? Paz, justiça e instituições fortes, de forma a garantir as condições para, né, que as metas anteriores sejam alcançadas, e parcerias em prol das metas, né? Parcerias interinstitucionais, poder público, poder privado, pessoa física, pessoa jurídica, né? Sociedade civil, indivíduos, enfim. Entender que o futuro vai ser uma consequência do que todos nós fizermos, individual e coletivamente, hoje e ao longo do tempo da nossa existência, certo? E aí, para a gente terminar, falar um pouco sobre economia verde, né? Economia verde é um termo amplo, né? É um termo genérico que vai fazer referência a todas as práticas desenvolvidas, né? Nos diferentes setores econômicos produtivos que visam a agregação de valores ambientais em suas atividades. Por exemplo, a Coca-Cola com a linha de água mineral Cristal, em que a garrafa é 100% feita de plástico reciclado. Ou seja, o plástico da garrafa Cristal é oriundo de um plástico que outrora já foi um produto, certo? Já foi uma mercadoria. Então, você não utiliza matéria-prima virgem, tá? É um exemplo aí de prática de economia verde, certo? Economia local, que são práticas, né, conduzidas pelo poder público, como também pela sociedade em geral, que visam estimular, fomentar o quê? O chamado circuito inferior da economia. Aquele estimular o quê? Que a relação entre produtor e consumidor seja desenvolvida na menor distância possível. Ou seja, adquirir produtos oriundos de onde estamos o consumindo. Tá? E qual que é a tônica da economia local? É você, primeiro, diminuir movimentações, o que diminui movimentos, né, e emissões de gases do efeito estufa, diminuir perdas em decorrência dos tempos gastos nas movimentações e ainda fazer com que o dinheiro circule localmente, né? Então, nós temos como exemplos, né, dessas práticas por as chamadas feiras de produtores locais, né? Você adquirir produto, sobretudo, o preferenciário é óbvio que eles não vão suprir tudo, não tem envergadura, né? Mas você sempre que possível preferenciar o quê? Produtos feitos, né, nesses chamados circuitos produtivos inferiores, tá? Termo muito clássico aí usado pelo geógrafo Milton Santos, né? Aí nós temos a economia solidária, e hoje aí uma das práticas mais recorrentes de economia solidária é o trabalho, por exemplo, desempenhado pelas cooperativas e associações de coletores de recicláveis, né? Mas também várias outras práticas, né? Feitas pelo setor público, como também pelo setor privado, ligados ao oferecimento de cursos de capacitação, de qualificação, de treinamentos, né? De orientações para jovens, adultos, enfim, né? Aquilo que visa gerar um valor social para a pessoa, e não apenas um valor econômico, certo? E nesse contexto, ainda, a chamada economia criativa, né? Que está ligado sobretudo ao uso, né,
da ciência, das novas tecnologias, com a função de inovar, de criar, de fazer diferente, né? Coisas que fazem parte do nosso dia a dia para gerarem valores econômicos, valores sociais e também valores ambientais, né? De forma a contemplar e a incluir, né, diferentes segmentos da sociedade, como também da economia. Certo? Pessoal, em relação ao que foi explicado